Hoje estamos mergulhando em algo super interessante. O novo Fedora Linux 42 Beta. Se você é fã do Linux ou apenas curioso sobre o que há de novo no mundo do sistema operacional, este vídeo é para você. O Fedora 42 Beta vem com recursos legais. Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, vamos falar sobre o KDE Plasma Desktop. Se você usa o Fedora há um tempo, pode saber que o KDE Plasma já estava disponível como um spin. Basicamente, uma versão do Fedora com um ambiente de desktop diferente. Mas adivinhe? No Fedora 42 Beta, o KDE Plasma foi promovido a uma edição oficial. O que isso significa? Bem, isso significa que o KDE Plasma agora é um dos principais sabores do Fedora, assim como o Fedora Workstation ou o Fedora Server. Isso é um grande negócio, porque mostra quanto o Fedora valoriza a comunidade KDE. Você pode esperar o mesmo nível de polimento, estabilidade e suporte que as outras edições. E aqui está algo ainda mais legal. O KDE Plasma agora é totalmente suportado em sistemas PowerPC. Isso é tecnicamente o PPC 64. Se você estiver usando um sistema baseado em OpenPowerPC, como a estação de trabalho Talos da Raptor Systems, estará com sorte. Você terá a experiência completa do KDE, incluindo o KDE PIM. Isso é gerenciamento de informações pessoais, como calendários e e-mails. Então, se você é um fã do KDE, este é o seu momento para brilhar. Fedora 42 Beta está trazendo essas novidades. Em seguida, temos algo novo, o Fedora Cosmic Spin. Agora, o que é o Cosmic? É um ambiente de desktop baseado em Rust desenvolvido pelo System76, o pessoal por trás do Pop! OS. E ele vem com alguns recursos muito legais. Primeiro, a Cosmic possui esse sistema de gerenciamento de janelas híbridas, que significa que você pode alternar entre janelas flutuantes tradicionais e janelas lado a lado, onde as janelas se encaixam em lugares como peças de quebra-cabeça em uma base de espaço de trabalho. É super flexível e perfeito para multitarefa. Outro recurso interessante são abas de janelas. Imagine ter várias janelas agrupadas e você pode alternar entre elas, como guias do navegador. É um divisor de águas para organizar seu fluxo de trabalho. E para todos os fãs de personalização por aí, o Cosmic possui opções robustas de personalização que se integram ao GTK e em breve Qt. Você pode ajustar quase tudo para fazer parecer e sentir exatamente como deseja. Então, se você está procurando algo novo e moderno, experimente o Fedora Cosmic Spin. É como um sopro de ar fresco para a sua área de trabalho. Agora vamos falar sobre o instalador Anaconda. Se você já instalou o Fedora ou qualquer distribuição do Linux, provavelmente usou o Anaconda. Bem, no Fedora 42 Beta, Anaconda recebeu uma grande atualização. A maior mudança é a nova interface do usuário da web. É isso mesmo, o instalador agora possui uma interface moderna baseada em web, super suave e amigável. Ele vem com recursos como o indicador de progresso da instalação, ajuda incorporada e uma revisão de configuração para que você possa verificar suas configurações antes de prosseguir. Mas espere, há mais. Anaconda agora tem uma função de particionamento guiado. Isso é perfeito para iniciantes porque simplifica o processo de configuração de suas partições de disco. Você apenas seleciona uma meta, como boot dupla com o Windows, e o Anaconda cuida do resto. Obviamente, se você é um usuário avançado, ainda pode personalizar tudo manualmente. E aqui está um salva-vidas. Há uma nova opção de reinstalação do Fedora. Se algo der errado com o seu sistema, você poderá reinstalar facilmente o Fedora sem perder seus dados. É como um botão de redefinição para o seu sistema operacional. Essas mudanças tornam a instalação do Fedora mais fácil e mais intuitivo do que nunca. Seja você um novato ou um profissional, vai adorar isso. Tudo bem, vamos rapidamente repassar algumas outras atualizações no Fedora 42 Beta que você não quer perder. Primeiro, a versão mais recente das ferramentas de configuração do Python. Se você é um desenvolvedor do Python, isso é importante. As ferramentas de configuração facilitam a embalagem e a distribuição de seus projetos Python, e a nova versão traz ainda mais melhorias. Em seguida, DNF5, o gerente de pacotes da Fedora ficou mais inteligente. Agora ele remove automaticamente as chaves de repositório vencidas e obsoletas. Isso significa menos dores de cabeça ao instalar ou atualizar o software. E para todos os fãs do Ruby por aí, o Fedora 42 Beta inclui o Ruby 3.4, a mais recente versão estável. Está repleto de novos recursos e melhorias, tornando o Fedora plataforma para o desenvolvimento do Ruby. Finalmente, o Fedora Workstation introduziu a transição ao SDL3 e VLAN por padrão para aplicativos SDL. Além disso, existe um novo recurso GNOME Velben para ajudá-lo a permanecer produtivo e focado. Então aí está. Uma prévia do Fedora Linux 42 Beta. Desde a nova edição de Plasma KDE até o elegante Cosmic Spin e o renovado instalador Anaconda, há muito o que amar nesse lançamento. Se você está curioso e deseja experimentá-lo, acesse o site oficial e faça o download da versão beta. Lembre-se de que ainda é uma versão beta, então pode haver alguns bugs aqui e ali, mas essa é a diversão de testar novos softwares, certo?
E não se esqueça de conferir a página do site Fedora Linux 42 para obter uma lista completa de todas as atualizações. É isso para o vídeo de hoje. E como sempre, se você achou útil, dê um like, compartilhe e se inscreva. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.